Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à parte 2 do trabalho Justiça Itinerante e a Investigação de Paternidade, uma atividade exigida pelo professor Danilo Neves na disciplina de História e Teoria do Direito, turma 2020.1, do curso de Direito do Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão. Estiveram presentes Antônio Carlos, Letícia Medeiros, Rosilene dos Santos, Marcos Neves e Marcos Vinícius. A Justiça Itinerante, em parceria com o Ministério Público, Laboratórios de Genética, Detran, Defensoria Pública, Cartório e muitos outros. Justiça Itinerante realiza o projeto Eu Tenho um Pai, no Piauí. O projeto com vistas à paternidade responsável tem por objetivo estimular o reconhecimento voluntário de paternidade e, em casos que não seja conseguida a conciliação, e os envolvidos aceitem realizar o teste de paternidade por DNA. O referido exame será proposto e realizado pelo projeto. A ideia surgiu em razão da grande demanda processual, principalmente pela assistência judiciária, e tem a intenção de realizar gratuitamente a perícia genética, seja na capital ou em comarcas do interior, bem como a solução do conflito no ato da abertura do resultado, propiciando uma solução incomparavelmente mais rápida para a questão. Assim, o filho conhecerá o pai biológico e terá de imediato a solução de possíveis questões de alimentos, visita e guarda. Reconhecimento de paternidade junto ao processo, ou seja, ao projeto, pode se dar de duas formas. Por ação judicial, quando o filho ingressa com a ação de investigação de paternidade. Nesse tipo de ação, as provas geralmente são produzidas por meio de exame de DNA, o qual será realizado de forma gratuita para aqueles que tenham renda familiar de até 3 salários mínimos. Aqueles cuja renda familiar seja superior a 3 salários mínimos poderão fazer o exame pelo laboratório Biogenéticas, pagando o valor de R$ 175. Com o resultado positivo, o juiz determina a inclusão do nome do pai no registro do filho. Na notificação extrajudicial, acontece de duas formas. Voluntário, o pai comparece à justiça itinerante, que estará instalada na cidade em período a ser divulgado e espontaneamente reconhece a paternidade de seu filho, independente de exame de DNA. Conciliação, a mãe comparece perante a promotoria de justiça itinerante e o promotor notifica o suposto pai para a audiência de conciliação. Durante a audiência, é feita a tentativa de conciliação para que o suposto pai, espontaneamente o investigante, caso haja recusa, é proposto o exame de DNA. A análise de DNA na investigação de paternidade. O direito, sendo regra de conduta, imposta de forma coativa ou nascida de necessidade de disciplinar a convivência social, busca atender ou regular as necessidades sociais no âmbito da filiação. O direito sempre esteve em busca de algo em que pudesse se apoiar e de forma consistente para a comprovação de vínculo biológico entre as pessoas. Nesse cenário de evolução, passa-se então da análise dos tipos de sangue ABO para o HLA e é tida a análise de DNA como prova irrefutável. Autorizados a realizar a análise de DNA, o biólogo, o bioquímico, técnico em análises clínicas e o médico. Confiabilidade da análise de DNA. O teste tem 99,99% de confiabilidade. E por isso, a Justiça Brasileira aceita o resultado que sai em 15 dias como prova de processos judiciais. Tudo o que você precisa saber sobre o teste de DNA na Justiça Itinerante. Quem pode pedir a investigação de paternidade? O processo de investigação de paternidade de um menor de 18 anos deve ser aberto pela mãe do menor, representada por seu advogado. Sendo maior de idade, a própria pessoa pode abrir o processo, porém deve ser representada também por um advogado. O suposto pai é obrigado a fazer o exame de DNA? Não.
Nossa legislação não obriga ninguém a fazer exame de DNA sob o princípio de que ninguém pode ser forçado a produzir provas contra si mesmo. Existe limite de tempo para ingressar com o processo de investigação de paternidade? Não existe. A investigação pode ser aberta a qualquer tempo. Se for, por exemplo, uma pessoa de 60 anos descobrir que uma outra de 80 anos pode ser seu pai, ela pode ingressar com a ação. E se o suposto pai já tiver falecido, ainda é possível realizar a investigação de paternidade? Sim. Nesse caso, os parentes sanguíneos mais próximos do falecido podem ser solicitados a fazer o exame de DNA, mas vale o mesmo princípio. Se eles não concordarem, não se pode obrigá-los a fazer o teste. Se o filho for reconhecido, ele pode usar o sobrenome paterno mesmo contra a vontade do pai? Se a paternidade for legalmente reconhecida, o pai não tem como impedir que o filho use seu sobrenome. A alteração na certidão de nascimento pode ser feita após o juiz expedir a sentença na qual a filiação é reconhecida, e isso independe da vontade do pai. Filhos reconhecidos mediante os processos judiciais têm os mesmos direitos dos filhos nascidos no casamento? Isso sem sombras de dúvidas. Os direitos são os mesmos, inclusive no que diz respeito à pensão alimentícia e sobre a herança. Se o pai tiver deixado um testamento que excluiu o filho reconhecido na justiça, o que acontece? Essa possibilidade prevê duas situações diferentes. Na primeira, o pai ainda está vivo, quando o processo de investigação de paternidade teve início e opta por excluir o suposto filho de seu testamento. Nesse caso, sendo a paternidade comprovada, o filho reconhecido terá direito à legítima, isto é, a parte da herança que cabe aos herdeiros necessários, como os filhos e o cônjuge, e que, por isso, não pode ser disponibilizada por meio do testamento. Na segunda situação, a investigação de paternidade é aberta após o falecimento do pai. Nesse caso, como ele desconhecia a existência desse filho ao fazer o testamento, o juiz poderá anular seu documento, dando ao filho reconhecido o direito de partilhar de todos os bens do pai, e não apenas da legítima. Como se dá o processo de exame de DNA nas formas judicial e extrajudicial? A ação de investigação de paternidade visa o reconhecimento forçado da filiação a partir da existência do liame biológico. Se não realizada, a perícia médica por perito e laboratório indicado pelo juízo, e a parte contesta o laudo elaborado por laboratório particular e de forma extrajudicial, que torna o laudo imprescindível que seja realizada a prova pericial. Quais os requisitos necessários para requerer o exame de DNA através da justiça gratuita? O exame de DNA é realizado pela Defensoria Pública, agendado de acordo com a disponibilidade existente, mas em tempo razoável. Em não havendo acordo entre as partes, estas podem ingressar judicialmente para postular tal exame, que será gratuito às pessoas beneficiárias da justiça gratuita. O que pode alterar o resultado de DNA? A ingestão de drogas, medicamentos ou bebidas alcoólicas não produzem mudanças significativas no DNA a ponto de alterar o resultado de um teste de paternidade. O DNA realizado no teste é obtido de células epiteliais da mucosa oral. A mãe pode processar o pai por calúnia e difamação caso o exame de DNA exigido por ele apresente resultado positivo? Sim, de acordo com o Código Penal, artigo 139, difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, pena de detenção de 3 meses a 1 ano de multa. Código Penal, de artigo 140, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, pena, detenção de 1 ano a 6 meses ou multa. Artigo 141 do mesmo Código. As penas culminadas neste capítulo aumentam-se 1/3 se qualquer dos crimes cometidos é, inciso 3, na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação,
ou da injúria. Há que se ressaltar que, se você dar queixa na polícia mediante o BO abrir processo contra ela, artigo 144, quem se julga ofendido pode pedir explicação em juízo. Aquele que se recusa a dá-las responde à ofensa. O que acontece quando o teste de DNA for positivo? Com o resultado positivo, o pai, via de regra, efetua reconhecimento de paternidade perante o Ministério Público, realizando-se o encaminhamento do termo de reconhecimento ao Registro Civil, para a verbação do nome do pai e dos avós paternos no assento de nascimento da criança. Nos casos que há recusa do pai em reconhecer o filho, mesmo com o resultado positivo do teste de DNA, há a necessidade de propositura de ação de investigação de paternidade para que o reconhecimento seja postulado em juízo. Qual a diferença entre averiguação e investigação de paternidade? A averiguação de paternidade é um procedimento prévio, administrativo, consensual e sem custos, que tem o objetivo de produzir prova de paternidade de forma simples e rápida, sem a necessidade de ingressar com uma ação de investigação de paternidade contra o suposto pai em juízo. A investigação de paternidade é uma ação judicial que ocorre quando o investigado se recusa a contribuir para a elucidação dos fatos extrajudicialmente, ou seja, nega a submeter-se ao teste de DNA, ou ainda quando realizado o teste com resultado positivo se recusa ao reconhecimento da criança. Por que é importante que a criança tenha a paternidade reconhecida? O conhecimento de suas origens é uma necessidade do ser humano e o reconhecimento da paternidade tem implicações emocionais, materiais, psicológicas, sociais, entre outras. Além do aspecto afetivo, o reconhecimento da paternidade assegura ao filho uma série de direitos e garantias previstos na legislação, tais como o provimento de alimentos e participação na divisão de bens provenientes da herança. O filho pode solicitar a pensão alimentícia ao pai depois dos 18 anos? Sim, desde que seja comprovada a necessidade do filho e a possibilidade do pai pagar. Normalmente, o tempo limite para o pedido é até a graduação ou a finalização dos estudos, mas após os 24 anos, pode ser possível pedir a pensão, desde que seja comprovada a necessidade e a possibilidade desse pagamento. Como funciona o reconhecimento de paternidade se o pai não mora no mesmo estado? Será o mesmo procedimento judicial. A única diferença é que os atos processuais serão feitos de uma forma específica que permita a troca de informações à distância, que são as chamadas de cartas precatórias. Quem pode pedir a investigação de paternidade? O menor de 18 anos deve ser representado ou assistido pela sua genitora ou responsável. O Ministério Público também possui legitimidade nesse caso.